Resolução gratuita e comentada das questões de física da AFA biênio 2017-2018. No final, se você achou que foi útil ou se você gostou, comente e inscreva-se. O fisicovestibular.com.br agradece. Questão número 4. Dois recipientes A e B, contendo o mesmo volume de água, são colocados separadamente, tá vendo aqui, ó, separadamente, sobre duas balanças 1 e 2, respectivamente, conforme indicado na figura. Então você tem aqui o recipiente A e o recipiente B, tem o mesmo volume. Sobre a balança 1, o A, o B sobre a balança 2, está aqui na figura. A única diferença entre os recipientes A e B está no fato que B possui um ladrão, que permite que a água escoe para outro recipiente C, localizado fora das balanças. Então esse é o A. Agora o B, ele tem um ladrão, tá vendo? Esse aqui é o ladrão, ó. O que esse ladrão faz? Ele permite, tá, que o líquido, o fluido que tiver aqui dentro, escoe para esse outro recipiente C. Veja bem, esse outro recipiente C que vai escoar daqui, tá, ele tá fora da balança. Em seguida, o que você faz? Você mergulha bem devagarzinho, lentamente, sem girar e com velocidade constante. Então ele está descendo bem devagar e com velocidade constante por meio de um fio ideal em cada recipiente, em cada um, hein? Um cilindro metálico maciço de material não homogêneo, de tal forma que seu eixo se mantenha sempre na vertical. Então você vai pegar um cilindro metálico, prender ele por um fio e colocar ele afundando lentamente no A, aqui exatamente na vertical. No B você vai fazer exatamente a mesma coisa. E esse cilindro é colocado bem devagarzinho, lentamente, com velocidade constante. Então, o que vai acontecer? Os cilindros vão imergindo, afundando na água, sem provocar variação de temperatura e sem encostar nas paredes. Não encosta nas paredes nem no fundo dos recipientes. De tal forma que os líquidos nos recipientes A e B estão sempre em equilíbrio hidrostático. Então, em qualquer posição que o cilindro tiver afundado lá, sempre vai estar em equilíbrio hidrostático, ou seja, a resultante das forças que agem sobre cada cilindro em cada recipiente é nula no momento da leitura, tá? Então, quando você lê, não importa, sempre vai estar em equilíbrio eletrostático em qualquer uma das duas balanças. Aí ele fala: o gráfico que melhor representa a leitura L das balanças 1 e 2, respectivamente, L1 e L2, L vai ser a leitura da 1, L1, e L2 a da 2, em função da altura H submersa, imersa de cada cilindro. Então esse L é a leitura de cada balança, da 1, da 2, da 1, da 2, da 1, da 2. E esse H é a altura submersa, imersa de cada cilindro, quanto de altura cada cilindro está imerso na água. E aqui estão as alternativas A, B, C e D. A resolução desse exercício, ela está baseada no enunciado, no teorema, no princípio de Arquimedes, ou teorema do empuxo, que diz o seguinte: todo corpo total ou parcialmente mergulhado, imerso num líquido em equilíbrio hidrostático, recebe uma força de direção vertical e sentido para cima, denominada força de empuxo, cuja intensidade desse empuxo é igual, guardem bem aqui, ao peso do volume do líquido deslocado. Então essa força vertical, quando ele desloca o líquido, tá? Você pesa esse volume de líquido deslocado, o peso desse volume de líquido deslocado é igual ao empuxo. A expressão matemática do empuxo está aqui, ó. O empuxo é a densidade, cuidado, do líquido, vezes V é o volume imerso, e G é a aceleração da gravidade. Então, D, densidade do empuxo.
DL é a densidade do líquido, E, intensidade do empuxo, que é uma força vertical e para cima. V é o volume de líquido deslocado pela parte imersa do corpo, tá? E G é a aceleração da gravidade. Muito bem. Esse é o teorema do empuxo de Arquimedes. No nosso caso do exercício, então vai estar em equilíbrio. Como vai estar em equilíbrio hidrostático, o peso vai ser igual ao empuxo sempre. Cada vez que você fizer a medida em cada balança, o peso vertical e para baixo, que é constante, tá? Ele vai ter que ser igual o empuxo para cima. E isso em cada vez que você fizer a medida. Mas acontece que o peso ele tem sempre a mesma intensidade. Então ele não muda. Então quem vai mudar é a força de empuxo. Ou seja, a força de empuxo muda, à medida que o empuxo muda, a leitura da balança vai ser alterada conforme essa alteração do empuxo. Como o peso é constante, então só é o empuxo que varia. E variando o empuxo, vai variar a indicação da balança. Vamos começar pelo recipiente com ladrão, que é o recipiente B, que nesse caso é mais simples de você perceber. Então veja bem, pelo teorema de Arquimedes, o empuxo ele depende do peso do volume deslocado. Mas para o recipiente com ladrão, todo volume que seria deslocado, ele vai passar para o recipiente C. Então, o recipiente 2, esse que tem ladrão, ele mantém sempre o mesmo volume. E se ele mantém sempre o mesmo volume, tá? O peso vai ser sempre o mesmo. E o empuxo para cima, que tem que anular o peso, também é sempre o mesmo. Então não vai ter variação do peso, não vai ter variação do empuxo, tá? E se o empuxo não varia, não vai ter a variação da leitura da balança. Então você vai ter sempre a mesma altura HA, essa é o mesmo H, à medida que você vai enfiando, você vai enfiando o cilindro aqui, tá? A altura H vai ser sempre a mesma. Então se a altura H é sempre a mesma, o empuxo vai ser sempre o mesmo. Então a leitura vai ser constante. Então à medida que você vai afundando, sempre ele vai marcar a mesma coisa. E para marcar a mesma coisa, é claro que o gráfico de L2, tá? do B, do recipiente B, será uma reta paralela ao eixo H. Agora vamos analisar o caso do recipiente 1, cuja leitura, recipiente A, cuja leitura é L1. É claro que à medida que você for inserindo o cilindro na água, no líquido, tá? O volume vai aumentando, o volume do líquido deslocado vai aumentando, vai subindo a altura da coluna líquida. Então é óbvio que vai ter uma nova indicação. Agora a balança varia. Então você vai ter que L1 é a indicação da balança, LI é a indicação da balança inicial, antes de acrescentar o cilindro, e depois, à medida que o cilindro vai penetrando, tem esse empuxo que também vai aumentando. Então você vai ter L1 a leitura da balança, a leitura final da balança 1, LI é a leitura inicial e E é o empuxo. Mas à medida que o volume do líquido deslocado, à medida que o cilindro for penetrando, o volume do líquido deslocado vai aumentando, a altura da coluna líquida vai aumentando. Então o empuxo também aumenta, porque o empuxo ele é dado pela densidade do líquido, volume do líquido deslocado que vai aumentando, vezes G. Isso é constante, a densidade do líquido é constante e o G é constante. Então o empuxo é diretamente proporcional ao volume do líquido deslocado. Como essa é uma função do primeiro grau, tá? É óbvio que a função é linear, então vai ser uma reta inclinada. Mas, continuando, à medida que o cilindro for penetrando no líquido, então vai haver um acréscimo de volume de líquido deslocado, provocando um aumento do empuxo, que é o peso do volume do líquido deslocado, fazendo com que a altura aumente. A altura, à medida que o cilindro vai penetrando, a altura da parte imersa do cilindro aumenta. E à medida que a altura da parte imersa do cilindro aumenta, vai haver também um aumento na indicação da balança 2. Por que isso acontece? Porque tem equilíbrio eletrostático e o peso em qualquer situação é igual ao empuxo. E se o empuxo aumenta, tá? O peso também aumenta e o impulso é a indicação da balança.
Então, se o empuxo aumenta, a indicação da balança aumenta. E aqui não é uma indicação da balança 2, perdão, é da balança 1, tá? Muito bem. Esse aumento de volume velhinha, só para você ter uma ideia melhor, com a altura galinha, tá? Porque à medida que o cilindro vai afundando na água, o volume vai aumentando. Se o volume vai aumentando, a parte imersa do cilindro também aumenta. Então você vai ter um acréscimo, um aumento do volume do cilindro. E esse aumento do volume de um cilindro é esse aqui, tá certo? O volume é a área da base vezes a altura. A área da base é constante pelo enunciado. E a nova altura é a galinha. Então quem é velhinha? Velhinha é o volume deslocado. E a galinha é a altura que vai corresponder a esse volume deslocado à medida que o cilindro vai penetrando no líquido. Então, velhinha é o volume de líquido deslocado, a área da superfície de baixo da parte inferior do cilindro, que é constante, e a galinha é a altura do volume de líquido aumentado. Então, vamos substituir aqui, ó, tá? Então, a indicação da balança, indicação 1, da balança 1, vai ser a inicial mais o empuxo, tá? Só que o empuxo, o volume aqui, tá vendo? Eu substitui por a galinha. Então vai ficar assim a fórmula. Indicação da balança 1 vai ser a indicação inicial, linear. Densidade do líquido, que é a mesma. Área é a mesma, área da base do cilindro, do volume de líquido deslocado. E o G é o mesmo. Então essa aqui é a altura do cilindro que vai ficando imerso, tá? Pode ver, essa função, a altura do cilindro, que à medida que você vai aprofundando o cilindro, ele é diretamente proporcional à leitura da balança, porque essa equação é uma equação do primeiro grau, ela é uma equação linear, e a alternativa correta é a alternativa A. Questão número 5 da AFA Biênio 2017-2018. Considere dois tubos cilíndricos 1 e 2, verticais, idênticos e feitos do mesmo material, contendo o mesmo líquido em equilíbrio, até uma altura de 50 centímetros. Então você tem aqui o tubo 1 vertical, feito de um determinado material, tubo 2 também vertical, feito do mesmo material que o tubo 1. Os dois estão na vertical, tá? E a altura da coluna líquida nos dois é a mesma. Então, esse aqui tem 50 centímetros de altura de coluna líquida, esse aqui também tem de 50 centímetros. Aí ele fala, o tubo 1 é resfriado até 0 e o tubo 2 é aquecido até 70 graus Celsius. E a altura do líquido em cada tubo passa a ter o valor indicado na figura. Então veja aqui, esse é o tubo 1, ele estava inicialmente a 35. Aí o que aconteceu? Você resfriou ele, tá? Você retirou o calor dele, a temperatura dele passou de 35 para 0. Então ele perdeu 35 graus Celsius de temperatura. A temperatura dele diminuiu de 35 graus Celsius. E a coluna, que era de 50 centímetros, passou por 47,9 centímetros. Já o tubo 2 ganhou calor, e a temperatura dele aumentou de 35 graus Celsius, ou seja, passou de 35 graus Celsius para 70 graus Celsius. É claro que a altura da coluna líquida aumentou porque ele se dilatou. A coluna se dilatou, então ela passou de 52 para 52,1 centímetros. Então cada um teve uma variação de 35 graus Celsius, uma diminuindo e outra aumentando. E a altura da coluna líquida de um diminuiu e do outro aumentou. Sabendo que o coeficiente de dilatação térmica dos tubos é desprezível quando comparado com o do líquido, então você vai desprezar a dilatação do tubo, tá? Se o tubo é de alumínio, esquece a dilatação do alumínio. Se ele é de vidro, esquece a dilatação do vidro, despreza, porque ela é insignificante perto da dilatação do líquido. Quando isso acontece, ele quer o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, coeficiente de dilatação volumétrica do líquido considerado constante. Das questões resolvidas da AFA, essa aqui é uma das mais simples e menos trabalhosa. É sobre termometria. Nesse exercício, observe que em ambos os tubos, as alturas finais se dilatam nas mesmas proporções. O primeiro é resfriado de 35 graus Celsius e a temperatura diminuiu de 2,1 centímetros. O outro é aquecido de 35 graus Celsius e a altura da coluna líquida aumentou do mesmo valor, 2,1 centímetros.
Então, por causa disso, nós podemos calcular a dilatação em qualquer um dos dois, tá? Apenas que num aumentou o mesmo valor, variou a mesma temperatura. No outro diminuiu o mesmo valor, variou a mesma temperatura. Utilizando a expressão da dilatação volumétrica. Tá aqui, ó. ΔV é de quanto variou o volume, V0 é o volume inicial, gama é o coeficiente de dilatação volumétrico e ΔT é a variação de temperatura, é de quanto variou a temperatura. Nós vamos utilizar essa fórmula aqui, mas a de baixo também pode ser útil para você no futuro. Se no lugar de ΔV eu botar V menos V0, então eu levo o menos V0 para lá e fica positivo. Então a outra fórmula é que o volume final é o volume inicial mais o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a temperatura final menos a inicial. Mas nós vamos usar essa daqui, tá? A variação de volume é o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura. Mas acontece que, veja bem, o volume inicial do líquido é o mesmo nos dois casos, tá? Tanto para um quanto para o outro recipiente. Portanto, é o volume de um cilindro. A área da base é o mesmo, porque ele diz que os recipientes são os mesmos, são idênticos, então tem a mesma área da base. E como eu estou calculando o volume inicial, é claro que eu vou pegar a altura inicial. Então, a gente sabe que num cilindro, o volume é a área da base, que é A vezes a altura. Então, o volume inicial ele vai ser área da base vezes a altura inicial do líquido. Então, nessa expressão, tá, do ΔV igual a V0, aqui, ΔV igual a V0, gama, ΔT, nós vamos isolar o gama, que ele é ΔV sobre V0 vezes ΔT. Então, a gente já sabe que o ΔV, nesse caso agora, que está analisando os dois, certo? Então, é o ΔV de quanto dilatou, esse delta, de quanto vai ser dilatado. No caso 1, aumenta a área, o comprimento, o volume aumenta e a altura vai aumentar de 2,1 centímetro. No outro caso, a altura diminui de 2,1 centímetro. Então, o ΔV, a variação de volume, tá? Ela vai ser a área da base, que é a mesma, vezes de quanto aumentou ou diminuiu a altura da coluna líquida. Então, nós vamos substituir esse ΔV igual a A vezes o ΔH nessa equação aqui, ó, y igual a ΔV sobre V0 ΔT. O que nós vamos fazer? Substituir o ΔT por A ΔH. Então, vai ficar desse jeitão aqui, tá vendo? Ó, o A com A cancela, a área da base com a área da base cancela. Então, a expressão vai ficar ΔH de quanto variou a altura, tá? Num caso, aumentou de 2,1, no outro diminuiu de 2,1. Então, essa variação é de 2,1. A altura inicial em ambos os casos é a mesma, é 50, e a variação de temperatura também em ambos os casos é a mesma, 35. Efetuando esses cálculos, você vai ter que o coeficiente de dilatação volumétrica vai ser 0,0012, que passando para a potência, o coeficiente de dilatação volumétrica vai ser 1,2 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. E a alternativa correta é a alternativa A. Sexta questão. Um sistema gasoso constituído por N mols de um gás perfeito passa do estado X para o estado Y por meio de dois processos distintos, por dois caminhos diferentes, 1 e 2, mostrado no esquema a seguir. Então, veja bem, aqui você tem nesse eixo a pressão, nesse eixo o volume. Esse é o gráfico, tá? Então, ele está indo pelo processo 1, ele está indo do X para o Y, por meio de uma isovolumétrica e depois uma isobárica. E no processo 2, ele está indo do X para o Y, por meio de uma isobárica, depois de uma isovolumétrica. Então, ela vai do X para o Y por dois processos diferentes. Essas linhas aqui são isobáricas, essas linhas pontilhadas. Nela, cada ponto tem a mesma temperatura. Então, aqui você tem uma temperatura Tx e aqui uma temperatura Ty, e é claro que elas são diferentes. Se no processo 2 o sistema realiza um trabalho de 200 joules, no processo 2, por esse caminho, ele realiza um trabalho de 200 joules e absorve uma quantidade de calor de 500 joules, é correto afirmar que A. Quando o sistema for trazido de volta ao estado inicial X, sua energia interna irá diminuir de 700 joules. B. A variação de energia interna será a mesma tanto no processo X quanto no processo 1 quanto no 2. C.
o trabalho realizado no processo 1 será igual ao trabalho realizado no processo 2. E D, se no processo 1 o trabalho realizado for de 400 joules, o calor recebido será de 1000 joules. Muito bem, então primeiro vamos ver o significado da energia interna de um gás perfeito. A energia interna de um gás perfeito monoatômico, ela corresponde à soma das energias cinéticas, energia do movimento médias, EC, de todas as suas moléculas. E pela lei de Joule é fornecida por... Então essa aqui é a energia interna do gás. Ela é a soma das energias cinéticas média de todas as moléculas que estão vibrando, e a fórmula matemática dela é 3 meios de nRT. Então, se ela é 3 meios de nRT, ó, essa é a energia interna do gás. 3 meios é uma constante, o N é uma constante e o R é uma constante. Então, ela fica a função exclusiva da temperatura T. Pode ver que são diretamente proporcional. A temperatura do gás é diretamente proporcional à energia interna. Então, se a energia interna aumenta, a temperatura aumenta. Se a energia interna do gás diminui, a temperatura diminui. São diretamente proporcionais. A energia interna, então, de certa massa de um gás perfeito é função exclusiva da temperatura desse gás. Muito bem. Então, a variação de energia interna, no caso do nosso exercício, ela não varia com o processo, com o caminho. Ela depende apenas, guarda bem, meu amigo, apenas dos estados inicial X e do estado final Y. Veja aqui, ó, esse é o estado inicial em que pelos dois caminhos o processo começa, tá? Então, o que ele tem? Tem a pressão Px, volume Vx, temperatura Tx. Esse é o estado inicial X, que é o mesmo caminho inicial, é o mesmo estado inicial, tanto para o caminho 1 quanto para o caminho 2. E no final também é a mesma coisa. Na situação final, tá? Ele vai ter uma pressão Py, um volume Vy e uma temperatura Ty. Então os estados inicial e final é o mesmo para um caminho e para outro. Então, já que em ambos os processos o início X e o fim Y são iguais, então a variação de energia interna para cada um é a mesma, tá? Mesma temperatura em X, mesma temperatura em Y, e a alternativa correta é a alternativa B de bola.